Eu não falo com a minha mãe. Esse ano vão fazer 12 anos que eu não troco uma palavra sequer com ela. E sempre que eu tô conversando com uma pessoa que surge esse assunto e eu conto que eu não falo com a minha mãe, na maioria das vezes a pessoa me julga, a pessoa me condena, ela fala assim que eu vou pagar, que os meus filhos vão fazer a mesma coisa comigo, porque mãe é sagrado. Mas o engraçado é que ninguém nunca questiona o que de tão grave a minha mãe fez comigo para eu não conversar com ela todos esses anos, né? Então, hoje eu vim aqui contar para vocês. Bom, a minha mãe me teve com um cara que engravidava qualquer mulher e depois sumia no mundo. A minha mãe diz que o meu pai, ele não fixava relacionamento com ninguém, sabe? Ele nunca casou enquanto a minha mãe tinha conhecido ele. E até naquela época, a minha mãe me diz que o meu pai tinha filhos com 8 mulheres diferentes. Provavelmente ele teve mais depois, né? Já que depois que ele engravidou a minha mãe, ele sumiu no mundo e ela nunca mais soube notícias. Eu não sei se é por causa disso que tudo aconteceu entre a gente, mas o fato é que depois que a minha mãe teve o meu irmão, primeiro o meu irmão, né, que é o do meio, eu comecei a perceber o quanto eu era diferente. Até então, eu não tinha percebido, porque aquela era a única mãe que eu conhecia, né? Mas quando eu tinha os meus 8 anos e o meu irmão do meio nasceu, eu olhei e eu vi a minha mãe sendo mãe a primeira vez, a minha mãe beijando ele, dizendo quanto ela o amava, dando carinho, dando atenção. E eu pensava, poxa, por que minha mãe nunca fez isso comigo? Isso que eu era uma criança de 8 anos de idade. A minha irmã caçula nasceu, foi a mesma coisa, o maior xodó, o maior carinho. E para mim, era só taca e taca. E depois que eu tive os meus irmãos, a coisa para mim piorou, porque assim, além da minha mãe me bater pelas minhas próprias artes, ela também me batia pelas coisas que os meus irmãos aprontavam, sendo que os meus irmãos, a minha mãe nunca relou um dedo, porque quando, eu começo a contar a minha história, eu ouço assim, ai, mas as pessoas antigamente eram assim mesmo. Não, com os meus irmãos, a minha mãe não era. A minha mãe nunca deu um tapa nos meus irmãos.